Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa 100% dedicado ao nosso bem-estar, Conexão Saúde. E hoje recebemos o endocrinologista Dr. Matheus Schettini. Seja muito bem-vindo, Dr. Matheus. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é muito legal estar conversando sobre saúde. É isso aí, a gente tem o Dr. Matheus com a gente no Mexa-se, agora aqui no Conexão, e a gente hoje vai conversar sobre obesidade, emagrecimento, remédio, anabolizante. Vamos fazer um apanhado geral, certo? Vamos tentar conversar de tudo. Vamos tentar aqui com o nosso tempo. Eu tenho uma informação aqui que a obesidade cresceu 60% de acordo com o Ministério da Saúde nesses últimos 10 anos, e isso é um dado alarmante, né, Dr. Matheus? Com certeza, hoje a gente tem dados que cerca de 30% da população está com quadro de obesidade e quase 50% com quadro de sobrepeso, né? E isso acarreta vários problemas na saúde. Sim. E a gente já tem um sistema de saúde bastante deficitário e com o aumento da obesidade, no futuro essas pessoas vão ter cada vez mais problemas e a gente não sabe se a gente vai ter sistema para todo mundo, né? E a obesidade é fator de risco para várias outras patologias, Isso. né? Uma delas é a diabetes, Isso. que a gente podia comentar um pouquinho, né? Da importância de cuidar da diabetes. Isso, a obesidade, né, ela leva o diabetes, principalmente o tipo 2, porque o nosso tecido adiposo, ele acaba produzindo algumas substâncias que a gente chama citocinas inflamatórias. Essas citocinas atrapalham o funcionamento da insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas que faz com que a glicose que está no nosso sangue vai para dentro da célula, né? Então com a obesidade a gente tem o que a gente chama de resistência insulínica. Isso acaba ocasionando o diabetes tipo 2. Entendi. E a diabetes tem vários sintomas não, no caso, são várias consequências. Isso, uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, o diabetes por si só por ter o aumento da glicose no sangue, isso não traria problema. O problema só para a gente fazer um parênteses, aumento da glicose é aumento do açúcar no sangue, o açúcar, né? isso, só para as pessoas de casa entenderem. Isso. Esse aumento dessa glicose, ela é lesiva para o vaso sanguíneo. Nosso vaso não gosta de muito açúcar, então isso é lesivo. E como a gente tem vaso por todo o nosso corpo, então as consequências do diabetes no nosso corpo todo. Então qualquer tecido está sujeito às consequências do diabetes. Que são, e começa sempre pelos pequenos vasinhos. Então a gente começa pelos pequenos vasinhos da retina, então diminuição da visão, cegueira, os vasinhos do rim, e aí acaba tendo uma diminuição da filtração glomerular, e aí dificuldade na diurese, tendo que fazer hemodiálise, problemas como derrame, infarto agudo do miocárdio, amputações, então, problemas de pele, consequências enormes, problemas de infertilidade, então no homem problemas eréteis, então a diabetes é um problema que acaba acarretando o corpo como um todo. É isso mesmo. E quando a gente fala de obesidade, né, a gente fala que a gente aumentou aí 60%, quase 50% da população no Brasil tem sobrepeso. Isso. Qual é a sua opinião? Por quê? A gente está comendo muito errado? O que a gente está fazendo? Existem várias teorias e várias explicações para isso, né? A principal delas é que hoje a gente consome alimentos muito mais calóricos, com uma densidade calórica muito maior, né? Então a gente tem uma oferta muito grande de alimentos ultraprocessados, então com uma carga de carboidratos muito simples, e alguns com gordura muito saturadas, isso que acaba
propiciando a obesidade, né? Além disso, a gente tem outras explicações, como o sedentarismo, que também está muito mais sedentário por conta da facilidade tecnológica que a gente tem hoje, né? Então, a gente não pega carro para tudo, é elevador, né? A gente não... puxando mais lá para trás, a gente não precisa caçar para poder conseguir alimentos, né? E existem outras teorias também em relação à poluição, que pode estar ocasionando isso, alguns produtos químicos ou produtos que estão nos plásticos, tal, que isso pode estar ocasionando aí por alterações epigenéticas a obesidade. Então, realmente é o estilo de vida, é como a gente, né, hoje conduz a nossa vida, desde a alimentação até os nossos comportamentos, né? A gente vê isso muito no Mexa-se sobre obesidade, sobre emagrecimento. E eu também queria conversar um pouquinho com você, Dr. Matheus, sobre o hipotiroidismo, que também é algo que todo mundo fala, eu tenho um problema na tireoide, por isso que eu não consigo emagrecer. Conta um pouquinho pra gente o que é o hipotiroidismo. Vamos lá, o hipotiroidismo é a diminuição ou da produção ou da ação dos hormônios tiroidianos. A tireoide é uma glândula que a gente tem aqui no pescoço e esses hormônios são responsáveis pelo nosso metabolismo, né? Então, a pessoa que tem um hipotiroidismo, ela tem um metabolismo um pouquinho mais desacelerado, mas isso não é motivo de ganho de peso, né? Então... não é desculpa. Não, para quem está em casa, né? De jeito nenhum. Não existe um aumento, um pouco de aumento de peso, mas isso é mais às custas de retenção líquida, e essa retenção líquida geralmente é em torno de 2 a 3 quilos, mas não se explicaria um quadro, por exemplo, de obesidade na pessoa. Jamais. Quais são os sintomas do hipotiroidismo? Para quem está em casa, né? Não, o sintoma mais clássico é uma pele seca, cabelos quebradiços, né? Uma sonolência um pouquinho mais aumentada, um desânimo. Você pode ter aí um hábito intestinal mais constipado também. Entendi. Certo? Então são essas... Entendi. E como que a gente trata? O tratamento é por remédio? O tratamento é super simples, né? É você repor o hormônio tiroidiano que está faltando. Então a medicação chama-se levotiroxina, e aí dependendo do peso, até da causa do hipotiroidismo, tem a dose e a gente vai ajustando através de exames a dosagem desse hormônio. Se a gente não trata o hipotiroidismo, tem alguma consequência? Tem, nós temos consequências graves, né? O final do hipotiroidismo, quando ele está muito grave, a gente chama até de... existe uma doença chamada coma mixematoso, tá? Onde a pessoa ela pode realmente entrar em coma, ter derrame pericárdio, que é aumento da água no coração, aumento de água no pulmão, que é o derrame pleural. Então existem algumas consequências graves, mas isso é no hipotiroidismo já muito grave, que geralmente hoje em dia a gente já não consegue pegar tanto, porque... as pessoas já percebem os sintomas. Além de perceber os sintomas, o exame do TSH, que é o exame da função tiroidiana, é um exame que a maioria dos médicos pede, então num screening, num check-up, acaba se pedindo, então acaba se pegando já logo no começo. Entendi, perfeito, perfeito. A gente continua aqui com o Dr. Matheus Schettini, mas agora a gente tem o nosso quadro da visão. A gente também se preocupa com a saúde dos nossos olhos, da nossa visão, e a gente vai direto para o nosso quadro. De olho na visão. Apoio Cultural HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Olá, eu sou o Dr. Ramon e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre olho vermelho. O que seria um olho vermelho? A maioria de vocês, de nós inclusive eu, já tivemos conjuntivite e sabe que o olho fica vermelho. Só que nem sempre o olho vermelho se trata de conjuntivite infecciosa, aquela que pode passar para outra pessoa. Muitas vezes pode ser uma conjuntivite alérgica, irritação do próprio meio ambiente, poluição, fumaça de cigarro, olho seco, blefarite, entre várias outras causas. Então, qual que é a recomendação para olho vermelho? Procurar um médico oftalmologista. E o que acontece muitas vezes? A gente começa a sentir aquela coceira no olho, ou sai uma secreção. Pode se tratar de uma conjuntivite. E quando o médico oftalmologista faz esse diagnóstico, são algumas recomendações, como por exemplo, evitar de coçar os olhos e colocar a mão sobre outros objetos, porque aí a bactéria ou o vírus que estão sobre aqueles objetos vão ficar, e a hora que alguma outra pessoa rela nele e põe o olho, vai coçar por algum outro motivo,
acaba pegando essa conjuntivite, que pode muitas vezes ter consequências sérias, que inclusive podem até atrapalhar de modo quase que permanente a visão. Outra coisa que pode causar o olho vermelho seria o olho seco, que isso nós vamos conversar num outro momento. Outra possibilidade seria a conjuntivite alérgica, que é aquela coceirinha gostosa que a gente põe a mão, esfrega ali, mas isso também não é interessante de se fazer, porque muitas associações com conjuntivite alérgica e coceira nos olhos podem existir, como por exemplo uma doença chamada ceratocone, onde vai ter um outro momento, uma outra conversa, que nós vamos esclarecer tudo para vocês. E agora eu queria falar sobre um outro tema que pode causar um pouquinho de confusão sobre o que fazer num primeiro momento, que seriam os acidentes químicos. Por exemplo, caiu algum produto no olho. O que eu faço? A primeira coisa, antes de mais nada, é lavar o olho abundante com água. Pega a torneira da mangueira, vai embaixo do chuveiro, abre os olhos e olha para cima, para um lado, olha para o outro e lava bastante, 5, 10 minutos de água corrente, porque é isso que acaba salvando o olho da pessoa. Se caiu, por exemplo, no caso, muitas vezes um pedreiro, caiu cal no olho, ele espera a vez dele de ser atendido, vamos supor, na UPA ou algum outro local de pronto atendimento, muitas vezes esse tempo já fez com que a substância corroa o olho e cause lesões que muitas vezes são irreversíveis. Então, a primeira coisa é você parar, procurar água corrente e esfregar bastante, deixar bastante cair no olho, olha para um lado, olha para o outro, que isso é o que vai salvar a visão da pessoa, tá? E a mensagem que deve ficar sempre aqui. Fora essa situação de maior urgência, onde caiu algo no olho, sempre que você estiver sentindo alguma coisa nos seus olhos, procure um oftalmologista. Porque pode ser só uma bobagemzinha, como uma irritação, mas pode ser algo ameaçador para a sua vista permanentemente. Espero que essas dicas tenham sido úteis e que possam ajudar de alguma forma. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição aqui no HOA. Bela dica, Dr. Ramon, a gente agradece. E você de casa? Sabia que o Hospital Oftalmológico de Araraquara é referência para todas as áreas de oftalmologia da nossa região? Em um único espaço você encontra consultas com oftalmologistas experientes, faz exames, tratamentos e até cirurgias para condições oculares como catarata, glaucoma, miopia, astigmatismo, entre outras. Que maravilha, não? As equipes do HOA estão preparadas para atendê-lo em instalações estruturadas, seguras e modernas. Lá você cuida da saúde dos seus olhos de maneira completíssima, priorizando a facilidade. E o HOA prioriza você, paciente. Acesse o site www.hoararaquara.com.br e conheça todos os serviços oferecidos. O HOA atende consultas particulares e convênios. Ligue também e agende sua consulta. 3397-2000, 3397-2000. Que maravilha, hein, pessoal? A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde aqui com o Dr. Matheus Schettini. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe aqui no estúdio o endocrinologista Dr. Matheus Schettini da Endocor, que está aqui com a gente conversando sobre emagrecimento, obesidade, a gente já falou de hipotiroidismo e também de diabetes. E agora eu queria falar de um assunto que está cada vez mais difundido entre os usuários aí de academia, que são os esteroides e anabolizantes. Eu acho que o assunto é todo seu, Dr. Matheus, porque é preocupante, né? Tem benefícios, tem riscos, como que é isso? Realmente é alarmante o uso de anabolizante por praticantes de atividade física, não só de academia, né? Alguns estudos mostram que até 30% dessa população já fez uso ou pretende fazer o uso de algum anabolizante para melhora de performance ou melhora até da parte de estética, né? O grande problema do uso de anabolizantes, ele existe um risco muito grave para a saúde, né? Esses riscos, eles não são tão frequentes, os riscos mais graves, mas eles são muito prejudiciais à saúde. Então, é aquela coisa, se né, eu acho que a vida é tão curta para a gente e única para a gente correr esse risco, né? Então, no consultório a gente recebe bastante
clientes, pacientes querendo fazer o uso, e a gente sempre não indica por conta dos riscos, né? O uso de anabolizante, ele tem alguns... o problema maior dele é o aumento aí do colesterol ruim. E aí Como que ele atua no corpo, o anabolizante? O anabolizante. O anabolizante mais difundido é o uso da testosterona, né, que é o hormônio masculino, e essa testosterona ela tem o poder anabólico de fazer crescer o músculo. Então, os atletas usam para melhorar a performance. Você acaba ficando mais forte. Maior, mais forte. Entre aspas, mais bonito, né, dependendo do gosto estético de cada um. Isso mesmo. O problema é que esse efeito anabólico da testosterona, ela faz aumentar o colesterol ruim, diminuir o colesterol bom, e aí você tem maior chance de ter eventos tromboembólicos, como infarto, derrame, trombose. Então são efeitos colaterais bastante graves, né? Você tem um aumento da incidência de câncer de fígado, porque essa testosterona exógena ela é metabolizada no fígado, né? E principalmente quando se usa o anabolizante via oral, tá? Então você tem aí um efeito maior de câncer hepático e até mesmo de hepatite fulminante. Então eu já vi no hospital lá no HC em Ribeirão alguns casos de pacientes que tiveram que ir para transplante de urgência por conta de uso de anabolizante. Sem falar dos efeitos que às vezes é desejável, né? Então, em mulher ter mais aumento da massa muscular, engrossamento da voz, pele mais seca, pele oleosa, com acne, aumento de clitóris, infertilidade, né? Parada da menstruação. Olha. E no homem tem um efeito que às vezes é um efeito irreversível, que é a infertilidade. Olha aqui. Né? Isso, a nossa produção de testosterona, de espermatozoide, ela, com o excesso de testosterona, ela cessa e às vezes cessa irreversivelmente. O outro fator é o homem que depois que acaba o uso da testosterona, o que acontece? O nosso estímulo, sinalização para a produção de testosterona vem dos hormônios da hipófise, né? Quando você usa um hormônio externo, o seu corpo entende que ele não precisa produzir mais testosterona, então o seu cérebro para de mandar essa informação, porque você já está recebendo testosterona exógena. A partir do momento que você para, às vezes essa conexão não é feita mais, então você acaba não tendo mais essa produção, esse estímulo de produção de testosterona. Então não tem benefício nenhum na realidade? Não. O benefício é estético, e a busca pelo corpo perfeito. Isso. Não tenha dúvida que para quem busca esse tipo de beleza, de crescimento muscular, ele tem realmente esse efeito, mas os riscos são muito grandes, né? Então a gente contraindica. Não tem como usar com sabedoria, é contraindicado mesmo. É contraindicado. E você falou muito bem. E não existe dosagem segura. Então, muitos pacientes vão, não, mas doutor, vou fazer uma dosagem segura, tem como fazer? Não existe nenhuma dosagem segura, porque a partir do momento que você está introduzindo um hormônio que o paciente não precisa, isso já está sendo a mais, né? Então, não existe dosagem segura. Mínima? Não existe. Tem saída, não é para não usar existe, e também não existe. E muitas vezes, os pacientes vão lá, não, mas se a gente fizer exame preventivo, também não existe exame preventivo que detecta esses efeitos colaterais, né? Então o risco é muito grande. Existem as indicações, né, da testosterona ou de qualquer hormônio, desde que o paciente tenha falta da produção. Aí realmente a gente precisa. Aí é completamente diferente. Aí é um uso terapêutico. Faltou, tem que repor. Isso, aí é um uso terapêutico. A gente consegue, com alguns exames de sangue, detectar se existe essa falta, e aí realmente é uma reposição hormonal. Olha, então é perigosíssimo. É perigosíssimo. Porque a gente vê muitas matérias, muitas reportagens de pessoas que morrem, né, na própria academia. Isso. E é tudo por conta de esteroides. Esteroides, né? Além do efeito tromboembólico, de infarto, né? O coração ele aumenta de tamanho, ele fica mais forte, né? Você tem alguns outros problemas cardíacos ali relacionados ao uso de anabolizante. Lembrando que não é só a testosterona, a gente tem o uso de hormônio do crescimento, que é o GH,
que alguns estudos mostram que você tem um aumento de câncer por conta de uso Olha lá. de GH. Então, tem bastante riscos esses usos desses hormônios. Eu queria aproveitar, porque a gente ainda tem um tempinho, porque já que a gente está falando com um endocrinologista, eu queria falar um pouquinho de remédios para emagrecer, porque também é um mito, né? Não sei se é um mito, é polêmico, polêmico. Né? A gente sabe que eles prometem diminuir o apetite, acelerar a queima de gordura e, consequentemente, emagrece. Qual que é a sua indicação, a sua posição em relação ao remédio para emagrecimento? Aí a gente já está falando realmente em remédio para uma doença, que é a obesidade. Tá? Então, aí existe uma indicação, né, e a indicação é muito clara. Então, pessoas que têm obesidade, ou IMC acima de 30, ou um sobrepeso, que tem alguma doença relacionada à obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol, gordura no fígado, todas essas doenças que são relacionadas à obesidade, tem uma indicação de você introduzir a medicação. Hoje a gente tem várias classes de medicação, as que têm mais efeito são as medicações que realmente inibem o apetite, mas lembrando que as medicações elas só são um suporte para a pessoa seguir uma dieta. Então ela tem que estar seguindo uma dieta ou seguindo um plano alimentar, e aí depende do tipo de dieta que o nutricionista e o médico entram em acordos, tá? Mas ela tem que estar seguindo uma dieta, ela tem que estar fazendo atividade física. Então, primeiro a gente visa a mudança do estilo de vida, com dieta e atividade física. O paciente não obteve sucesso, aí a gente está indicado a entrar com algumas medicações. E hoje em dia a gente tem medicações bastante seguras, né? Então a gente tem, as medicações elas foram aprovadas, então a gente tem estudos de segurança e eficácia que a gente pode estar usando. Então a gente tem 3 classes de medicações. A gente tem as classes das medicações on-label, ou seja, que elas estão escritas na bula, que elas são para isso, né? Que são para perder peso. Aí a gente tem, vamos para as classes das off-labels, que são as medicações que não estão escritas na bula, que elas são para perder peso, porém existem estudos de segurança e eficácia dizendo que a gente pode usar e está escrito nas nossas diretrizes que a gente pode estar usando, né? E tem as contraindicadas, que é o uso de anabolizante, o uso de diuréticos, por exemplo. Acredito que anabolizantes, hoje a gente não tem mais dúvida nenhuma, né? Tem que cortar, da vida. Tem que cortar, né? tem que cortar. E, infelizmente, às vezes é muito difundido até por colegas médicos esse uso de anabolizante, que seguem um padrão de medicina diferente do que a medicina tradicional, mas a gente tem que alertar a população que isso é proscrito, ou seja, não pode ser feito. Existem recomendações, existem diretrizes muito bem estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, pelo Conselho Federal de Medicina, que proíbe o uso de hormônio para fins estéticos, para fins de emagrecimento, e o paciente ele pode até acionar o médico judicialmente em relação a isso. Claro, perfeito. O que eu achei interessante que a gente está conversando sobre remédio é porque pode, então, a gente pode sim se beneficiar dos remédios. A gente pode com esse intuito, isso. Com a segurança de um médico, de um endocrinologista junto. Com certeza, né? Então existe a medicação, quando ela é ela tem essa indicação, e é uma indicação formal. Então a gente pode estar usando, claro, sempre tem que ter as indicações e as contraindicações. Não é para todo mundo, não é de uma forma genérica, por isso tem que estar sempre a avaliação. Porque existe um preconceito com remédio para emagrecer, né? Muitas pessoas falam, emagreceu, mas emagreceu com remédio. Que preconceito estranho, a pessoa vai, ela quer se cuidar, ela quer tratar a obesidade e ainda é criticada porque emagreceu com remédio. Então isso eu acho tão ruim, não é? Eu falo, ninguém tem preconceito de quem usa remédio para diabetes, para colesterol, para pressão alta. E aí estou dando um remédio que é para tratar várias outras doenças, a gente não pode ter esse preconceito. Obesidade é igual a doença crônica e por isso merece um tratamento crônico. É isso mesmo. A gente agradece aqui a sua presença, a sua contribuição no Conexão Saúde. Muito obrigada, Dr. Matheus. Eu que agradeço. Espero tê-lo aqui com a gente sempre, aqui na TV Cultura, aqui no Mexa-se, no Conexão. E nós finalizamos o nosso bloco com a dica, né, da Droga Vem, que pensa sempre no bem-estar dos seus clientes. A Droga Vem criou o Em Casa, um serviço de aplicação de injetáveis e soro em domicílio. Esse serviço funciona 24 horas e precisa ser agendado com antecedência. Os interessados podem agendar em qualquer uma das lojas da rede Droga Vem ou através do Alô Saúde no
3336-9000. Olha lá, Alô Saúde 3336-9000. Mas atenção, é preciso ter a medicação prescrita por um médico. Agora, se você quer ainda mais facilidade, você também pode fazer o agendamento por meio do site www.drogavem.com.br na aba Em Casa. Lá você vai encontrar um formulário que deverá ser preenchido com seus dados, a aplicação desejada de soro ou a injeção, a data da aplicação, o horário, o nome do medicamento e a quantidade. Depois é só enviar e aguardar que a equipe da Drogavem vai até o endereço informado por vocês no dia e na hora marcada. É muito fácil, é muito rápido. Em caso de dúvidas, ligue sempre no Alô Saúde 3336-9000. O Alô Saúde é seu canal exclusivo com a equipe do Drogavem, preparada 24 horas para atender você e tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer serviço oferecido pela Drogavem. A Drogavem faz bem, faz muito bem. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta com o bloco da Cozinha Saudável. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta aqui para o nosso bloco saboroso. E quando a gente fala de sabor, a gente também lembra do nosso café lá da minha terrinha de Matão, o café Terra da Saudade. Eu já falei para vocês experimentarem, experimentem que vocês não vão se arrepender, né? Eu tomo com muito prazer aqui no programa e eu falo para vocês, ele tem controle fortíssimo de qualidade, controle de origem, ele é 100% rastreado, segue um blend padrão, o próprio Virgílio, o proprietário, seleciona o café com os produtores de café. Por isso eu convido vocês todos a degustarem, experimentarem o café Terra da Saudade. Tem expresso, torrado, moído, tem em grãos, tem o cappuccino e eles também vendem e alugam máquinas de café. Liguem lá para o Virgílio, ele é super acessível e conheça você que ainda não conhece o café Terra da Saudade, ok? Agora a gente vai lá para o bloco, vamos ver o que eu e a Aline, o que nós preparamos hoje para vocês aí de casa. Cozinha Saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Mais um Cozinha no Ar e nós estamos aqui de volta ao lab da nossa chefe querida Aline Carrascosa, porque a gente vai aprontar mais alguma receitinha saudável hoje novamente. Hoje, sabe aquela história, ai, panela de pressão? Morro de medo de panela de pressão, gente. É a sua cara mesmo. Você viu, né? Ai, é a cara é muita dela. pressão, não é, Aline? É, muita pressão. Tô brincando. Só que eu gosto de pressão, então vamos hoje na pressão. Gente, é aquela receita básica, tradicional. Fácil, né? Fácil. Eu acho que todo mundo conhece. Aquele macarrão de panela de pressão. Macarrão de panela de pressão. E tem muitas outras coisas de panela de pressão que eu tô pensando em colocar pra gente. Ótimo, pra gente fazer, né? Que facilita, ajuda. Fica pronto muito rápido, Muito né? rápido. Então hoje é um macarrão, panela de pressão, só que ele é integral. Tá? Ótimo, porque aqui a gente tá no Cozinha Saudável, né, gente? Então vamos lá a receita. Vamos aquecer. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Não posso aquecer muito, dá o que? Uma colher de sopa de azeite, que eu esqueci que a boca é larga. Aí vamos... Vocês sabem que a colher dela são 3 colheres, da sua colher, é tudo... É tudo a mais, mentira, gente, olha. Uma hipérbole. Uma cebola, vamos utilizar picadinha, para dar uma refogada. E é mesmo rapidão. Aí vamos colocar daqui a pouco um alho, só que dessa vez eu vou usar o alho cru. Ótimo. Não vai ser aquele seco, fritinho, né? isso. Frito. Aqui. Aí já fica cheirinho do azeite. É uma delícia esse cheirinho da cebola sendo frita, do alho também, né? Uma delícia. Perfuma a cozinha. Isso. Vamos colocar
Umas 2 colherzinhas de alho batido, cru. Repare na colherzinha, é uma colher de 2 andares, de 2 andares, por favor. Eu adoro reparar nas quantidades da nossa chefe, é maravilhosa. Eu penso assim, tempero, tudo é tempero, gente, vamos usar um tempero. Realmente, né? tempero tem que temperar porque, a vida, dar sabor à comida. E a hora que você coloca o sal, nossa, já muda. Dá muito sabor, né? Não tem jeito. Então refogou. O alho também já tá misturando. Vou colocar uma cenoura picadinha. Uma cenoura picada em cubículo. Não precisa ser muito pequeno não, tá? E a cenoura que eu usei foi pequena. Uma cenoura. A pequena dela é a nossa cenoura normal. Fiquem tranquilos. Que a gente já entende quantidade, vai ali carrascosa. Então a gente colocou a cebola picada no azeite, o alho, a cenoura. O que mais? Uma fatia, espessura de 1 dedo de peito de peru. Ai, que delícia, adoro peito de peru. É porque assim, se fosse na minha real, né? Seria bacon. Bacon, olha, gente. Eu falo que vocês têm que ir no restaurante da nossa chefe, da Antonella, porque é só comidinha maravilhosa, deliciosa. Ai, gente, eu tenho que dar uma mexidinha, né? Tem, isso. Eu preciso dar o meu toque. Vai queimar, hein? Só faltaram eu pôr a mão ficar queimado. Do jeito que eu sou. Aí vamos colocar um tomate picado, tá? Também grosseiro, tá? Cenoura, peito de peru, tomate, só coisas gostosas, saudáveis e leves. Só ingredientes maravilhosos. Isso. Beleza. E legal que são ingredientes que a gente tem em casa, né? Talvez o peito de peru nem sempre a gente tem em casa, mas aí compra rapidinho, né? Presunto. Pode pôr presunto no lugar, tá? Isso. Mortadela. Mortadela também. Pode colocar. Ela fritinha, ela dá um outro sabor. É porque não é tão saudável em relação, né, quanto ao peito de peru. A questão da pessoa aprender a reaproveitar, que é aquela questão que a gente sempre conversa. A gente já ensinou, né? Porque tem as pessoas que gostam de ver nessa parte e aproveitar do que tem em casa. Claro. Também é uma sugestão. Economiza, não joga a comida fora. Uma pitada de orégano, aí dá aquela... Uma picadinha de orégano. Aí dá aquela esfregadinha. Ai, que cheirinho bom. Olha só. Vamos colocar também... cadê? A pimenta do reino. Como que a gente não vai colocar uma pimentinha do reino? Mas a gente não colocou todos os ingredientes, né, Aline? Não, ainda Mesmo não tendo colocado, a gente já pode colocar pimenta, orégano. Pode, porque depois eu vou corrigir, tá? Tá. No final eu corrijo, se Pra ver o precisar. quanto tá faltando. Isso. Tá. Aí, o que eu vou colocar? 2 xícaras de água. Ok, tá? 2 xícaras de água filtrada. 2. Vou colocar um sachê do molho 3 queijos. Que delícia! Da predileta. Ficando bom, hein, Aline? Vamos ver quantas estrelinhas hoje você vai ganhar. Olha que eu já comecei ganhando hoje. Já começou ganhando. Pessoal, cheguei aqui atrasada para a gravação. Ela já tinha arrumado. Olha que gracinha que ela deixou os produtos da predileta. Bem melhor do que eu faço. Eu falo que essa menina é de ouro. De ouro. Essa Lininha não é fraca, não. Vou colocar meio pacote de penne integral. Ótimo. Pode colocar o fusilli? Pode. O gravatinha? Pode. O espaguete? Pode. Corta ele ao meio. Legal. Tá? Boa dica. Então vamos colocar.
Então, depois de colocarmos a água, o sachê 3 queijos da predileta, a gente coloca o macarrão integral. Isso. Quanto mais ou menos de macarrão, Aline? Que tem aí? Metade? Metade do pacote. 250 gramas? Por aí passou, acho que só um pouquinho. Tá. Vou pôr o sal. Sal a gosto. Sal a gosto, que depois eu vou corrigir ele. E vou para pressão. Então, ergui o fogo. Não vai colocar azeitona nem ervilha aqui? Agora não. Ah, entendi. Porque Agora não. Não dá pra colocar na pressão. Né? Isso. Aí vamos tampar. A hora que começar a chiar, nós vamos contar 3 minutos. Deixa eu prender aqui certinho. Nós vamos contar 3 minutinhos e desligar. Okay. Por que 3? Às vezes tem receitas que estão 5 minutos. Vai depender da qualidade do macarrão, da marca, até mesmo textura de molho, os outros ingredientes que você vai colocar. Então, deixe sempre 3, porque a gente vai finalizar esse prato depois. Perfeito. Então, se tiver al dente, ele chega. E o legal de deixar al dente, como é uma massa no molho, ela não vai, por exemplo, ficar muito molenga se você for guardar em casa, Sim, sabe? sim. Desmanchar. Então, e é um gostoso, né? Comer o macarrão al dente, né? Então, é o deixa certo. sempre um pouquinho al dente, porque se você for guardar uma porção legal, a hora que você esquentar ou na panela ou no micro-ondas, ele chega, você não tá a comida mole, tá? Com certeza, é isso aí. Ó, então vamos já vai esperar a panela de começar pressão trabalhar e a gente isso. já volta a hora que estiver pronta. Vamos lá, será que essa panela já tá pronta? A gente vai abrir agora? Vamos. Já saiu a pressão. Você podia ensinar quem tá em casa. É só tirar a pressão e Isso. abrir bonitinha aqui do lado. Espera ou deixa ela fora, que nem desligou, é que o fogo tá ligado. Desligou, deixa ela sair a pressão. Lógico que tem alguns apressadinhos às vezes, que deixa ou tira assim, espera, ou põe debaixo da água. Ah, tá. Legal. Então vamos lá. Saiu. Tá borbulhando. A Lininha, que delícia. Eu vou até tirar ele um pouco do fogo. Agora nós vamos acrescentar um molho de tomate, o livre. Da linha livre que a gente sorteou há pouco tempo aí no Dia das Isso. Mães. Aqui. Vou colocar. Deixa eu ver como que é que tá. Gente, que colocar. delícia, que fácil, que rápido. A gente ficou esperando quanto tempo, Aline? Uns 10 minutos? Não, 15? menos. Menos? Deu 5 minutos. 5 minutinhos. Porque aí depois eu tirei já a pressão. Meio pacote da azeitona picada, da predileta. E assim, uma xícara de alho poró picado. Que delícia. Nossa, hoje a gente tá usando bastante ingrediente da predileta, Não hein? é? A gente usou o molho 3 queijos, o molho livre, o tradicional. Azeitona. A azeitona e agora a ervilha. Olha e quantos uma latinha produtos. de ervilha. Você incrementou nesse macarrão, hein, Aline? Né? Eu acho que você vai conseguir suas 5 estrelinhas no final aqui do Cozinha Saudável de hoje. Eu vou. Você vai. Olha aqui, pessoal. Ai, que delícia. Vou virar assim, ó, pra tá pegando, tá? Deixa eu só corrigir, ver o sal. Ficou bom? Mais Precisa um de mais um pouquinho. pouquinho? Porque a massa, Acrescenta, né? Não colocou ela sal, puxa é. muito. Aí, gente, olha só.
Vamos colocar. A gente serve naquele prato bonito, né? Só para valorizar o que foi feito, porque sempre uma recepção bem feita, né, Aline? Olha aí. Valoriza muito, muito, muito a receita. O modo de apresentar é valorizado. E pessoal, aí sobrou, por exemplo. Ai, mas sobrou. Você fala do macarrão, Aline? Ah, tá. Por exemplo, ai, sobrou, o que que eu faço? Porque, assim, não é servido de molho, né? Aquele molho e tal. Se você tem em casa uma caixinha de creme de leite, aí você mistura um pouquinho o creme de leite, já tá ótimo. Que receita maravilhosa, que receita fácil, como sempre, rápida de fazer. Então vamos relembrar os ingredientes, Aline? A gente colocou cebola, alho no azeite fritando. Isso. Depois a gente colocou a cenoura. Isso. Depois a gente colocou... colocou o peito de peru. O peito de peru picadinho, a cenoura, refogou. Temperou com sal, pimenta do reino, orégano. Isso. Colocou o molho. O molho 3 queijos da predileta, a água. E colocou a pressão. Isso. E depois 3 minutinhos. Aí abriu, colocou a ervilha, azeitona, o alho poró e mais um molho de tomate livre. Que delícia, tá aí, pessoal. Que bacana, que gostoso de fazer rápido. Para um domingão é uma receita boa, Nossa, acorda tarde, não quer sair de casa. Não quer fazer nada, aquela preguiça. Você fala, pelo amor de Deus, eu vou ter que fazer uma comidinha pro meu marido. Ou pra você. Minhas filhas, pras crianças, pra minha mãe, pro meu pai, pro papagaio, enfim, pra quem quiser. Exato. Faz esse macarrãozinho delicioso. Rapidinho. Gostaram? Espero que sim, agora a gente volta pro estúdio. Cozinha saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Que delícia, Aline! Eu tenho super, super orgulho aí da nossa parceria, viu? E agora chegou a hora de pensar livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura e conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate e o ketchup com somente 13 calorias por porção. Todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde e livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito, muito amor. E eu agradeço aqui mais uma vez a Contém 1 Grama, que sempre me produz para todos os programas, e a Inês Janine também, né, que me produz com a roupa, com o look. E eu agradeço vocês também pela audiência. Estaremos aqui toda quarta-feira às 2 da tarde e às 10h30 da noite. Até quarta-feira que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, Predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens.